Graça e paz. Irmãos, semana de oração acontece um fenômeno muito interessante entre os pregadores que são escalados para trazer as mensagens durante a semana. Quando o pastor dá o tema, ele bota lá no grupo o tema, aí mostra o hino e tal, a divisa. A gente começa a preparar, a estudar, a orar ao Senhor para que o Senhor nos oriente, mas a gente fica naquela tensão de que, assim, eu vou pregar na quarta. Eu tomara que o pregador da segunda e da terça não escolha o mesmo texto que eu. E acredito que o da quinta e da sexta fica pensando a mesma coisa. Tomara que não escolha o meu texto. Ontem foi interessante. Ontem nós tivemos uma mensagem maravilhosa pelo nosso irmão Marquinhos, que aquela sua mensagem, Marquinhos, serviu para a gente aconselhar pessoas hoje, no dia de hoje já. Dizendo a algumas pessoas, papai está aqui, papai está contigo. E Marquinhos começou a dar uma entradinha no meu texto. Eu disse, Jesus, Marquinhos, sai daí, Marquinhos. Volta para o teu salmo, fica no teu salmo, deixa a minha história em paz, Marquinhos. Mas se um pregador orou, Senhor, mostra o que você quer falar. Se Deus revelou o texto X para essa pessoa e revelou o mesmo texto para o outro, acredito que Deus vai ter mensagem do mesmo texto para todos os nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós iremos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Quem já encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, que tem como subtítulo A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. E que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu queria orar por você nesse momento e vou usar a frase que Rafaela usou. Do jeito que aquele hino falou no coração de Rafaela, e ela cantou e falou aos nossos corações, eu queria que essa mensagem falasse ao seu coração do jeito que ela falou ao meu coração também. Feche teus olhos por alguns instantes, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus de Nazaré, fala aos nossos corações nessa noite, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas pessoas que me conhecem mais próximos sabem que eu gosto muito de filme. Eu, quando não tem culto, quando não tem nada, que eu chego em casa do trabalho cansado, a minha maior diversão, minha esposa já sabe, tem meu cantinho lá, sabe, ela sabe tanto que me deixa em paz. É uma maravilha. Eu vou ficar lá assistindo uma série, assistindo um filme, sossegado. É muito raro alguém me ver na calçada de casa. Algumas pessoas, mas você não vai na minha casa, eu não vou nem na calçada de casa, gente. Me perdoe. E eu gosto de ficar lá. E quando eu vou assistir um filme, eu fico prestando atenção em alguns detalhes. Quando começa um filme, às vezes eu vejo uma cena, começa a mostrar um lago, tem nada a ver com a história, mas daqui a pouco vai entrar na história aquele lago que no começo só aparecia um lago. Às vezes é um carro na estrada, o drone fica filmando de cima, vai o carro pela estrada, aí uma família chega numa cidade, tem nada a ver com a história, mas no fim se encaixa. Eu queria começar a mensagem de hoje, queria que essa mensagem fosse bem interativa, que você me ajudasse a fazer essa mensagem essa noite. Eu queria que você imaginasse comigo a seguinte cena por enquanto.
Vê só, eu queria que você imaginasse o seguinte: um homem, naquele tempo de Jesus, com aquela roupa, aquele roupão, ele está subindo uma ladeira de barro, com um mato de um lado, um mato baixinho do outro. Ele está subindo uma ladeira muito grande, subindo a ladeira, e ele está segurando uma enxada nas costas e arrastando uma pá na outra. E esse homem está subindo. E lá vai o homem subindo. Deixa ele lá um pouquinho, porque durante a mensagem, quando chegar no fim da mensagem, se eu me esquecer desse homem, qualquer pessoa, por favor, me lembre, Saulo, e o homem do começo da história? Se eu passar desapercebido e deixar o homem lá em cima, me lembre, qualquer pessoa, adolescente, jovem, adulto, pode levantar a mão. Saulo, faltou falar do homem. Deixa o homem, vai buscar o homem lá em cima, tá certo? Combinado? Amém. No texto que nós lemos, a gente começou lendo a história do filho da viúva de Naim. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Nessa mesma época, existiam duas pessoas muito doentes. Semelhança. Além dos dois estarem muito doentes, eles tinham pessoas que a amavam muito. Doentes. A doença estava se agravando, ficando muito séria, e literalmente os dois estavam morrendo. Nós lemos a partir do versículo 11, mas a história começa no versículo dizendo assim, ó: no dia seguinte, ou em dia subsequente, depois disso, o quê? É porque se tem depois disso, é porque teve algo antes. Existem dois homens muito doentes, muito amados e muito doentes, e duas situações bem diferentes. A primeira situação, houve um clamor, houve um pedido diretamente a Jesus. Existia um servo do centurião muito doente. Tinha um homem muito poderoso do exército romano, que ele tinha 100 soldados à sua disposição, mas ele tinha um servo na casa dele, que ele estimava muito, que ele gostava muito, que ele estava muito doente, mas muito doente, estava morrendo. Aí esse centurião disse a alguns anciãos, alguns idosos, disse: olha, vai lá, clama a Jesus, pede a Jesus, para Jesus curar o meu servo. Os anciãos foram e disseram: Senhor Jesus, o servo do centurião, ele está doente, está morrendo. Mas o centurião é um homem bom. Ele merece que faça alguma coisa por ele. Inclusive, foi ele mesmo que ajudou a gente a construir a sinagoga que a gente se reúne. É um homem bom. Jesus, vai lá e cura ele. Jesus estava em Cafarnaum. E chegou esse pedido para Jesus. Aquilo comoveu Jesus de um jeito que Jesus disse: eu vou com vocês. Vamos lá na casa do centurião? E quando Jesus vai andando, o centurião descobriu que Jesus está vindo na casa dele. Aí o centurião corre ao encontro dos anciãos e fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, não. Mas, se o Senhor der uma palavra sua, daqui, o meu servo pode ser curado lá, porque o Senhor tem poder para isso. Eu sei o que é poder, eu entendo. Eu tenho soldados sobre minhas ordens. Se eu disser a um soldado vá, ele vai. Se eu disser a outro vem, ele vem. E eu sei que se o Senhor disser uma palavra de cura, daqui o meu servo lá é curado. Porque a palavra do Senhor tem poder. Jesus olhou assim, impressionado, e disse: nem em Israel, nem no meu povo, eu vi tanta fé. Seja conforme você disse, que o teu servo fique curado. E quando os homens chegaram, onde estava o servo que estava enfermo, perguntaram: que hora você ficasse bom? Ele disse: alguns minutos atrás. Foi no exato momento em que Jesus liberou uma palavra, a cura chegou. Porque Jesus tem poder para fazer isso na minha e na tua vida. Uma palavra de Jesus, ela é mais poderosa do que tudo que dizem contrário contra a gente. Amém?
esse homem estava em Cafarnaum, doente, e alguém clamou por ele. Aí, no dia seguinte, Jesus foi para Naim. Não diz que Jesus chegou no dia seguinte em Naim. Naim ficava longe de Cafarnaum, aproximadamente 50 quilômetros. Falar hoje em dia parece simples. Você pega um carro, 50 quilômetros, você faz em quanto tempo 50 quilômetros? 30 minutos? 40 minutos? Se for João dirigindo, faz em 2 minutos. Porque João é meio avexado no trânsito. Mas é outro tempo. Levava cerca de quase aproximadamente 2 dias para fazer esse percurso. E Naim era uma cidade que era no monte, subia-se. Era meio íngreme a caminhada até Naim. Jesus foi. 2 homens estavam doentes e houve um clamor. Alguém falou e chamou Jesus. No outro, foi feita a oração escrita que o Espírito faz lá em Romanos 8, 26. Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A mãe daquele rapaz que morreu, a viúva, ela não clamou a Jesus. Ela não disse, Jesus, vem ver meu filho. Mas a dor no coração dela era tanta que ela orava em espírito. Você já fez uma oração em espírito? Você já orou numa linguagem que ninguém entendeu? Deus entendeu? Não confunda. É uma oração em que você só chora. Você já orou assim ao Senhor? Deixa eu dizer uma coisa a você. Normalmente isso acontece no meu aniversário. Quando é meu aniversário, eu às vezes fico sem saber o que eu vou orar. E muitas vezes eu só choro. E depois eu fico durante a oração chorando, eu fico com vergonha de mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu digo assim, Senhor, era para eu estar dizendo muito obrigado. Era para eu estar dizendo muito obrigado por mais um ano de vida. Mas a gente só consegue chorar. Teve um ano recente, eu comecei a chorar no quarto sozinho, tão alto, que Nana chegou. E lá eu chorando, orando e chorando, sem dizer uma palavra, sem conseguir dizer uma palavra. Quando eu terminei daquele pranto lá, eu olhei e ainda estava chorando na porta do quarto também. Queridos, Deus escutou. Deus escutou. Deus escutou até eu dizendo assim, Senhor, me desculpa, porque eu devia estar agradecendo. Me desculpa, Senhor. E o Senhor escutou. Senhor, obrigado por tudo que eu vivi, o Senhor escutou. Porque quando a gente chora, orando, ou ora chorando, acredite, Deus escuta. Às vezes a gente, quando é novo convertido na igreja, chega na igreja, a gente pensa assim, eu queria orar como o irmão João orou, como o irmão Marquinhos ora, como o irmão fulano ora. Aí fica assim, eu queria orar, eu sou novo na igreja, não existe essa oração bonita não, irmão. Que Deus vai escutar a oração bonita não. Deus escuta o teu coração. Deus entende o teu sofrimento. Às vezes, em palavras, Ele entende a tua oração. Aquela mãe não foi chamar Jesus, não. Ela estava desesperada. Ela era uma viúva, que ela sabia a dor de perder alguém. Ela já tinha enterrado o marido dela. E agora, chegou o dia de como aquele homem estava doente, igual o outro lá em Cafarnaum, ele foi doente, foi piorando, e agora ele morreu. Existe nesse fato 3 sintomas nítidos de que levam as pessoas à depressão. 3 pontos que essa mulher estava sentindo que leva a pessoa a cometer suicídio, a desistir da vida. 3 fatos muito interessantes. Primeiro fato,
a tristeza que ela estava sentindo no coração dela. Muitas pessoas têm desistido de viver de tristeza. Ela já tinha perdido o marido. Agora está perdendo o filho. Eu acredito numa coisa, né? Que durante o clamor daquela mulher, em algum instante, eu acredito que ela pensou assim: era melhor que eu tivesse morrido do que meu filho tivesse morrido. Que mãe faz assim? Ou não? Eu me lembro. Os irmãos me desculpem que eu estou tentando disfarçar a tosse com água. Quando minha mãe estava internada, quando ela partiu, poucos dias antes, ela foi do banheiro tomar banho, e eu escorando ela. Aí eu disse: mãe, era tão bom que isso fosse um da gente. A gente é mais forte, a gente é mais novo, a gente podia lutar contra esse câncer. Ela disse: não, Deus me livre. Que bom que é em mim. Porque mãe é assim. Eu tenho certeza que aquela mãe deve ter dito assim: Senhor, por que não foi eu? Por que meu filho? Tristeza. Outra coisa, depressão profunda que aquela mulher sentiu também. O vazio que estava na minha vida com a ausência do meu marido, o vazio agora vai ficar maior. Porque se é difícil eu chegar na minha casa, chegar para um canto e não ver mais meu marido, agora quando eu chegar em casa, além de não ver o canto do meu marido, eu não vou ver mais nem meu filho mais. Aí a depressão, tristeza, depressão. E outra coisa muito profunda, a ansiedade. Escute uma coisa. Todos que viram aquela mãe, todos que foram, que diz que foi uma multidão para aquele enterro, o enterro era assim, a cidade era cercada, e antes de sair pelo portão da cidade, o enterro tinha que rodar toda a cidade. E toda a cidade sabia da morte desse rapaz, e toda a cidade estava triste e comovida com isso, mas toda a cidade estava vivendo o hoje, o agora, o aquele momento. Mas a mãe, a ansiedade era do amanhã. Além da tristeza, do vazio, da depressão, tinha o amanhã, a ansiedade. Ela estava vivendo uma preocupação, literalmente. Ela estava antes, ocupada, preocupada com o que vinha pela frente. Você sabe como era a vida de uma viúva naqueles tempos? Se o marido tivesse deixado dívida e tivesse filho, os filhos seriam escravos do credor. Se não tem filho, a esposa seria serva, sujeita a todo tipo de abuso que você imaginar. As viúvas, elas viveriam de esmola e da caridade dos outros. Você lembra a história que Jesus contou? Jesus contou não, Jesus exemplificou. Está escrito lá em João 21, Lucas 21, 45. Jesus estava no templo, o pessoal vindo depositar a oferta, e chegou uma viúva com 2 moedas e jogou lá. Jesus olhou e disse: está vendo essa pobre viúva? Aquilo impressionou Jesus. Como é que uma viúva tem oferta para dar? Tudo que ela tinha daquelas 2 moedas, e ela doou aquelas 2 moedas. Jesus disse, Jesus sabia a situação de dificuldade das viúvas. E ele disse: vocês estão vendo essa viúva? Aos seus discípulos, ela deu mais do que qualquer um. Porque tudo que viúva tinha era aquilo, ela deu. Jesus tem abençoado você, sim ou não? Tem abençoado você mais do que uma viúva. Oferte ao reino de Deus. Porque você pode fazer isso. Amém? Amém. Você não pode ser cristão
e não tem uma moeda para ofertar. Você não é amaldiçoado, não, você é abençoado. A viúva era amaldiçoada. Os judeus olhavam para ela com um olhar de maldição. E agora aquela mulher que perdeu o filho, ela já estava no amanhã. Já estava pensando, o que vai ser de mim agora? Eu vou viver do quê? Meu marido se foi, meu filho se foi, e rodeiam a cidade, e quando eu chego na porta da cidade, é a hora que Jesus está chegando na cidade. A multidão que está saindo para o cemitério e a multidão que está seguindo Jesus. Quando Jesus olha e vê aquele quadro, aquela mãe não disse uma palavra para Jesus. Ela só chorava. E Jesus leu o choro dela. E Jesus tem lido o teu choro. E Jesus tem lido e visto o teu sofrimento. E quando Jesus parou e olhou, diz o texto que nós lemos que Jesus se moveu de íntima compaixão. Algo tocou lá dentro de Jesus. Aí Jesus chegou para aquela mãe e disse uma frase que só ele pode dizer. Chore não. Oh, meu Deus, Senhor. Se eu sou a mulher, eu dizia, Senhor, já enterrei meu marido. Vou enterrar meu filho. Eu não sei o que vai ser amanhã. Não tem solução para mim, não tem saída para mim. Como é que o Senhor diz a mim, não chore? Jesus tem poder para dizer, não chore. Aí acontece uma coisa interessante, está na sua Bíblia, você pode acompanhar e olhar. Jesus, quando diz isso, quando diz assim, não chore, ele está querendo dizer assim, ó, eu vou tomar conta da situação. Olha, eu vou resolver a tua situação. Chora não, porque eu vou mudar o quadro. Chora não, porque eu posso transformar a situação. Aí diz o texto que Jesus foi. Os mortos antigamente não era sepultado em caixão como nós vemos hoje em dia, não. Era algo, uma tábua, como uma maca enrolada no lençol. Uma tábua que tinha uns espaços de lado, uns apoios de lado para o morto não cair. E diz o texto, pode acompanhar a sua Bíblia aí, que Jesus toca no esquife. E quando Jesus toca, Jesus não diz para que eu vou tocar, não. Jesus vai tocar. E depois que Jesus toca, depois do toque, é que os homens que estão levando param. É isso que está escrito na sua Bíblia ou não? Pode olhar. Primeiro Jesus toca. E eu fiquei imaginando isso, pensando assim, a cena. Os caras estavam levando o morto, aí Jesus tocou. Eu acho que algum osso, começou a mexer. Os homens pararam. O que é isso aqui? O que é que está acontecendo? Se eu sou um dos que segurava, eu corria. Os homens seguraram. Jesus tocou. Os homens vão andando, sentiram alguma coisa que pararam. Aí agora Jesus tocou, mas agora Jesus vai dar uma ordem. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife. E, parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Presta atenção numa coisa, não foi ninguém que pegou ele e levantou ele, não. Não é isso? Quando Jesus deu a ordem, o que foi que aconteceu? Ele levantou-se e começou a falar. O que será que ele disse? Na minha mente, eu só acredito que ele disse assim, mãe, cadê a senhora? Na minha mente, ele só falou isso. Às vezes a gente vem para um culto, às vezes a gente está em situação difícil, às vezes a gente está passando por uma tristeza profunda,
Aí sai do culto e diz assim: hoje Jesus me tocou. Hoje Jesus falou comigo. Amém? Hoje Jesus me tocou. Aí sai do mesmo jeito. Não muda nada. Observe um detalhe. Jesus tocou, mas tocou e também deu uma ordem. Não é só tocar que Deus quer tocar no seu coração essa noite, não. Jesus tem uma ordem para mim e para você. Levante-se. Mude a postura. Sente-se. Fale. E quando Jesus dá ordem, é para cumprir a ordem de Jesus. Não adianta vir para a casa de Deus e ser tocado. Você tem que escutar o que Deus está falando para o seu coração. Levante-se. E levantou-se, sentou e falou com a mãe dele. Aí Jesus, que chegou, viu aquela cena, diz que ficou movido no íntimo. Ele agora está aliviado, porque ele devolveu o filho para a mãe. A mãe está aliviada, porque recebeu o filho de volta. E disse a palavra de Deus, eu procurei, pesquisei, o que foi que Jesus fez mais em Naim? Jesus já foi até a porta de Naim. E dali Jesus volta com a multidão. Precisava fazer mais alguma coisa em Naim? Não. Por quê? Porque todo mundo, diz o versículo 16 e 17, diz que o povo foi possuído de medo e que a notícia se espalhou e todo mundo contava, um profeta visitou aqui, Deus esteve presente, a mão de Deus operou aqui em Naim. Deus devolveu, Jesus devolveu o filho à mãe e pronto. E Jesus deixou que eles espalhassem a notícia. Quando se tem um encontro real com Jesus, a vontade que tem de falar desse Jesus. Eu li um texto, acho que foi o Hélio que postou hoje, do pastor Eliseu, uma frase dele dizendo assim: se você é crente e não evangeliza, você precisa de ser evangelizado. Quando Deus faz alguma coisa na vida da gente, a gente tem a necessidade, o desejo de sair contando o que Jesus fez. É assim ou não é? Se você não tem esse desejo, é porque ainda não foi tocado pelo Senhor. Deixa eu contar uma coisa. Yasmin me contou uma história essa semana de um senhor que ela conheceu essa semana. O senhor, já um senhor de idade, a neta dele adoeceu de uma doença rara e ele estava vendo a hora a sua netinha morrer. Ele fez um voto com o Senhor. Ele disse: Senhor, se o Senhor curar a minha netinha, eu prego em 10 ônibus, com toda a minha timidez, com toda a minha vergonha, eu vou entrar em 10 coletivos e vou pregar. Deus curou a neta dele. Ele já pregou em 120. 120 ônibus. Esse homem já entrou e já pregou. Porque quando você tem um encontro com Deus, as coisas mudam na tua vida. Não é chegar... Olha, essa mensagem chegando até você, Deus está tocando no teu coração, a ordem de Deus para você é: levanta-te. Está triste? Levante-se. Deus quer mudar o quadro. Jesus Cristo chegou triste naquele local. Deu uma tristeza em Jesus, mas saiu de lá aliviado e feliz e devolveu o filho vivo para a mãe. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe essa noite. O homem? Sim, o homem, né, que está no morro. Jesus mandou avisar ele, ó. Jesus mandou avisar o homem, ó. Esse homem que foi com a pá e com a enxada, diga a ele, ele foi cavar a cova para receber o morto. Avisa para ele que tape, porque o morto ressuscitou. Ó, o escrito que está contra você, Jesus libertou. Jesus quer tirar a tristeza do teu coração. Aquele pensamento de morte, de suicídio, de desistir da vida, a ordem é: fecha a cova, porque o sepultamento foi cancelado. E que Deus nos abençoe essa noite.